Boa noite. Boa noite, gente. Eu estou convidando Vânia. Oi! Hoje foi de primeira, hein? Yes. Que coisa Muito boa. bem. Estamos ficando, ó, 10. É isso mesmo. Ei, Que bom, tá fluindo, né? tá ótimo. Maravilha. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, pessoas. Boa noite, Vânia, querida. Prazer estar Boa aqui de novo. noite, Agnes, minha linda. Que bom, E né? aí, o tema Estamos aqui novamente. hoje. Vamos mandar o aviãozinho para alcançar mais pessoas. Ah, verdade, verdade. Então, deixa eu aqui. Vamos ver. Vamos enviando agora. Maravilha. Então, para aqueles que estão entrando, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui novamente nesse bate-papo, né? Nessa troca. Porque essa é uma troca muito boa. Boa noite, Michele. Eu estou Sejam todos mandando um bem-vindos, né? aviãozinho aqui. Ok. Vamos pegando a água, pegando o café. Quem gostar de tomar o café, porque o nosso bate-papo é com café. Porque falar sobre ciclos da vida, nada melhor do que também ter algo acompanhando, né? Que bom. Nós estamos hoje, a nossa proposta é falar sobre os ciclos, né? Sobre os ciclos da vida. E nesse lugar dos ciclos também falar sobre o que nos impede de fluir nesse ciclo e como nós, quando nós soltamos, o que isso também nos convida, quais são as portas que abrem, né? Então, nós temos o lugar do apego e da entrega, do soltar, né? E juntamente com esses ciclos, que a vida, ela traz ciclos, né, Águia? Sim, sim. A vida é feita de ciclos, na verdade, né? É assim que ela Isso. funciona. E a gente pode ficar atentos, nos tornar conscientes para escolher se a gente vai fluir com esses ciclos ou se a gente vai ter a atitude pouco inteligente de brigar com esses ciclos. Pouco inteligente, gostei, viu? É pouco inteligente. Porque quando a gente briga, a gente só vai espernear e ficar cansado. E gastar energia e gerar crises nas nossas vidas, né? Porque a não aceitação do fluxo da vida, ela é geradora de muitas crises. E a própria crise, lembrando que a própria crise sempre vai engendrar a cura também. Então, a crise vem exatamente para que a gente ative a consciência do que a gente já pode olhar e curar nas nossas vidas. Então, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas a gente pode, sim, tentar nos alinhar com o grande fluxo da vida, com os ciclos da vida, né? É mais Isso. inteligente. Com certeza. E aí a gente já deixa aqui, né? Já vamos deixar uma reflexão para que vocês que já entraram, que já estão aqui conosco, que vocês comecem a ver esses ciclos. Quais os ciclos que vocês já vivenciaram? Quais foram os lugares aonde vocês se entregaram ao fluxo e aonde vocês resistiram em entrar nesse fluxo, em deixar que esse ciclo por si só abrisse novos caminhos. Então, se vejam nesse lugar e podem compartilhar aqui conosco como foi para vocês, né? Como está sendo. Eu mesmo, particularmente, eu entro demais nesses ciclos, né? E eu agora estou dentro de um ciclo e olhando para esse lugar do apego e do lugar do soltar, da entrega. Né? Isso é um processo
que todos nós passamos. Isso. E quando a gente fala em ciclos, a gente precisa falar também, me veio logo à mente a palavra ritmo. Quando a gente fala em ciclos, a gente está falando também de ritmos, a gente está falando de tempo, né? Então, qual é o meu ritmo? Eu estou alinhada com o meu ritmo interno ou eu me desalinho por causa do ritmo externo? A gente vive numa sociedade extremamente acelerada, né? Nós sofremos inúmeras pressões para caber, né, nos objetivos, para atingir metas, né? Tem uma aceleração que o tempo inteiro nos convida a ir para esse lugar do imediatismo, de dar conta de tudo, né? Então, quando a gente está falando de ciclos, a gente também está trazendo essa reflexão de, será que eu preciso parar para observar, para fazer a reflexão? Eu estou conectada com o meu próprio ritmo interno, né, com a natureza do meu ser, né? Eu sei que ritmo é esse. A primeira pergunta é essa: eu sei, eu conheço o meu ritmo, ou eu me deixo levar pela desordem, pelo convite externo de acelerar e de me perder do meu próprio ritmo? Então, quando a gente está falando de ciclos, a gente também está querendo trazer essa reflexão de que forma eu estou alinhada com o meu próprio ritmo, o ritmo do meu ser. Esse meu ritmo, se a gente for entrar na respiração, usar a ferramenta da respiração, usar a ferramenta de ativação da nossa consciência, a gente consegue estar dentro da nossa verdade. E essa verdade, ela está alinhada a um fluxo e a um ritmo maior, que é o ritmo cósmico, universal. Então, se eu paro no meio da aceleração, no meio do convite para desconexão e retomo essa conexão comigo mesma, com o meu ser maior, eu me alinho ao meu ritmo interno, que está conectado ao fluxo universal. Então, eu vou para o ritmo da minha alma, da minha verdade. Agora, se eu não faço essa reflexão, se eu me deixo arrastar o tempo inteiro pelo convite do externo, então eu vou ficar desajustada e aí vai ser difícil eu reconhecer qual ciclo está presente na minha vida, como o Pânia trouxe aí. Eu estou num ciclo agora, nesse momento, em que eu preciso soltar algo para que o novo venha. Eu preciso fazer essa reflexão. E eu só posso fazer ela se eu me voltar para mim mesma. Então, que áreas da minha vida eu preciso soltar para que o novo chegue? Que áreas da minha vida eu ainda preciso sustentar e sair da pressa e do imediatismo e sustentar um pouco a paciência e a tolerância, porque eu ainda preciso um pouco ficar naquele lugar para aprender mais sobre mim mesma. Então, quando a gente traz os ciclos da vida, a gente está falando de tudo isso. Claro que a gente não tem a intenção de esgotar, o tema é muito amplo e abre inúmeras abas dentro da gente, né? Abre inúmeras abas. Mas a gente está aqui trazendo reflexões sobre isso. Sim. Você trouxe algo que é muito legal, sabe, Adri? É o lugar onde você falou assim: eu estou conectada com o meu ritmo ou eu estou conectada com o ritmo externo? E aí eu quero abrir um parêntese bem grande, porque nesse lugar nós somos mestres. Aliás, nós temos PhD em tirar a responsabilidade nossa e colocar a responsabilidade no outro, né? Isso é o que a gente mais faz na nossa vida. Pelo menos enquanto eu não tinha esse lugar do autoconhecimento que hoje eu tenho, eu usava muito isso, né? A responsabilidade, responsabilizando o outro por aquilo que acontecia e manifestava na minha vida. Então, lembrar que quando nós estamos conectados com esse pulso, esse ritmo externo que você falou, isso também é uma representação do nosso mundo interno. É lembrar que a pulsação que está aqui dentro vai ser a pulsação que está fora. É o mesmo
mesmo lugar. Né? Isso é importante, para que a gente não entre numa pegadinha de que, mas o mundo lá fora me convida para muitos lugares e eu não tenho tempo de centrar e respirar e vir para mim. Não, não é bem por aí. Né? Essa é a parte nossa que também responsabiliza o mundo. E aí, Adri, vai bater naquilo que nós falamos nas nossas lives anteriores sobre as nossas dores, né? Sobre as nossas crenças, sobre essas imagens, e do lugar onde nós não assumimos a responsabilidade sobre nós. Então, quando você fala assim, qual é o ritmo que está aqui dentro? O ritmo que está aqui dentro é o ritmo que eu vou me conectar. É o ritmo que vai levar para fora. Porque o que está dentro está fora e o que está fora está dentro. É um espelho. E ter essa percepção faz toda a diferença, sabe? Porque nós começamos a ser senhores e senhoras da nossa própria vida. Nós começamos a pegar esse leme de volta que nós atribuímos muito ao mundo exterior, né? Um lugar onde nós atribuímos muito aos diversos relacionamentos que nós temos e esquecemos de ver essa manifestação que é uma criação nossa a partir de todos os conceitos, a partir do lugar do apego, e nós sabemos que, claro, que a base do apego é o medo, e quando nós soltamos o apego e abrimos espaço para a manifestação do amor, então a entrega chega. O soltar chega. O soltar não chega com o medo. O medo nos leva a ficar apegados, a construir prisões internas. E o amor não. O amor, ele abre a porta e desse lugar nós podemos soltar e nós podemos entregar ao que quer que seja, ao que quer que exista dentro de nós. Porque o que quer que seja, o que quer que exista dentro de nós é a nossa expressão. Não importa. Né? Não importa se o outro veja se é boa, se é ruim, se é bonita, se é feia. De verdade. É a nossa expressão. Né? É verdade. Você me lembra aí que algumas partes nossas ainda são infantis e imaturas e trazem aquele lugar da culpabilização, né? É importante a gente olhar isso. Além de eu não fazer a minha tarefa de voltar para dentro de mim, eu ainda culpo a vida, o outro, por me convidar e eu aceito esse convite, né? Então, a ideia dos ciclos, de se conectar com os ciclos da vida de uma forma saudável, ela traz um convite saudável também, que é de você descobrir, de nós todos, descobrirmos o nosso ser mais verdadeiro, a nossa verdade e qual o convite que esse ser verdadeiro nos faz para que a gente traga essa expressão bela e luminosa do nosso ser, a nossa unicidade, e para que a gente contribua para a vida a partir desse lugar. Mas para isso, eu preciso estar vendo todas as minhas sombras que me desconectam e olhando, descobrindo mais e mais da minha verdade, do meu centro brilhante. E, a partir disso, eu quero trazer uma outra coisa que, quando eu fui estudar para falar hoje, eu lembrei, que eu gosto de trazer, que são as ferramentas para a gente compreender melhor essa complexidade toda que a gente está inserida, né? Então, eu lembrei que falar de ciclos também é falar de tempo. E aí eu me lembrei daqueles dois deuses gregos, da mitologia grega, que é Cronos e Kairos, né? Quando a gente está falando de ciclos, a gente está falando de tempo. Então, mas eu estou falando de que tempo? Existem duas dimensões de tempo. A dimensão de tempo formal, que o deus Cronos traz, que é aquele tempo contadinho de relógio, aquele tempo que é ritmado, que é contado pelo tic-tac do relógio, né, minuto a minuto.
aquele tempo Esse tempo que sequencial. nós conhecemos, né? Esse é o tempo que a gente tem da live agora, 50 minutos, por exemplo, né? Esse é o tempo. Esse é o tempo sequencial. Mas existe um outro tempo, que é o tempo de Kairos. O tempo de Kairos é o tempo da qualidade, não da quantidade. É o tempo das múltiplas possibilidades. Então, quando eu falo de ciclos, eu falo sobre a pergunta que a gente precisa se fazer. Qual o meu aprendizado a cada minuto do tempo que eu tenho aqui na Terra, do meu tempo? O que eu estou fazendo aqui nesse momento agora? Né? Uhum. Qual o meu aprendizado? Quais as múltiplas possibilidades que eu tenho para viver com qualidade, né? E para oferecer a mim mesma como contribuição, como a gente falou, para a vida, né? Então, quando a gente está conectado com o tempo de Kairos, a gente está numa dimensão de tempo diferente, onde a gente pode utilizar qualquer experiência como aprendizado, qualquer uma. Então, não vai ser difícil soltar, não vai ser difícil ficar no que é, porque aquilo simplesmente é. Não tem passado, não tem futuro. A gente fica no que é e a gente aprofunda dentro dessa experiência. A gente consegue ficar presente. Eu não estou dizendo que o outro tempo de Cronos não seja necessário, não. A ideia é justamente que a gente possa viver de forma a sincronizar as duas dimensões. Todos nós precisamos do tempo sequencial. A gente precisa acordar na hora certa, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter hora para as coisas. Mas se a gente fica só nessa dimensão, a gente perde essa outra. E quando a gente está falando de ciclos, a gente está falando do ciclo da vida, a gente está falando do tempo da alma, que é justamente o tempo que a gente precisa para maturar o nosso ser nessa experiência que a gente está vivendo. Então, muitas vezes, a gente quer atropelar uma fase na nossa vida. É muito comum, né? Eu já coloco essa pergunta para quem está assistindo. Quantas vezes, em que áreas da vida você se atropela, né? Porque você quer que aquilo acabe logo, porque você tem uma expectativa de começar logo uma nova fase, porque você acredita, idealiza que aquela fase vai ser melhor do que o que você está vivendo agora. Então, quando você entra nesse tipo de aceleração e atropelo, você se desconecta do tempo da alma, do tempo que a alma precisa para maturar, para temperar o seu ser, para que você flua para a próxima experiência pronto, não amadurecido de cabureta, né? Porque às vezes a gente faz isso. A gente quer de todas controlar. A gente quer controlar o corpo, né? Então, existe um tempo que é o tempo da alma. Ela é regida por outras leis. Os ciclos do universo, a natureza, ela é regida por outras leis. Ela não é regida pelo ego que quer controlar. Ela é regida por uma lei, uma sabedoria muito maior, muito mais ampliada. E é a essa sabedoria que a gente tem que se entregar. Essa sabedoria mora dentro da gente, porque, como disse Vânia, nós não estamos separados dela. Nós somos uma expressão dessa sabedoria. E muitas vezes a gente gera conflitos e desarmonias exatamente porque a gente não se conecta a ela e deseja retardar o novo ou acelerar, apressar, de acordo com as minhas motivações menores, né? Com as minhas, e aí eu começo a brigar com isso. Então, se perguntar o tempo inteiro, eu estou dando morte ao que precisa de morte na minha vida? E eu estou dando vida ao que precisa de vida? Quando eu falo morte, eu estou falando de transformação, porque morte é isso. Morte é transformar. E se eu não sigo o ciclo de transformação, eu fico numa espécie de não-vida. E a não-vida é a estagnação. Você me permite, Adri? E eu abro um parêntese aí. Não é somente isso, mas também observar dentro desse ciclo
se nós estamos arrastando um cadáver. Isso, muito bom. Isso é bom, porque às vezes nós arrastamos um cadáver que completamente em estado de putrefação, mas nós não queremos soltar, porque nós acreditamos que se soltarmos esse cadáver que nós arrastamos, que é o velho, não é? Que é essa velha estrutura baseada em conceitos errôneos, em crenças, né? Em julgamentos, enfim, esse cadáver que a gente arrasta também, isso é um impedimento para o fluxo. Não é somente colocar, amadurecer em caborete, como você fala, né? Acelerar o processo, mas também arrastar aquilo que nós já sabemos que fechou o ciclo, mas nós não soltamos, porque nós ficamos presos, apegados àquilo ali, como sendo uma tábua de salvação, como sendo o lugar que diz, e se eu soltar, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Né? Nós ficamos nesse pensamento de... Lê aí para mim, por favor. Nós ficamos nesse pensamento de não saber, porque é uma dependência tão grande, que nós temos a esse cadáver que eu chamo de apego, né? que o apego, como eu já falei, a base dele é o medo, então nós ficamos tão apegados a esse lugar que não queremos soltar, porque ele faz parte de nós. E aí eu pergunto a vocês, quais foram as situações, relacionamentos, dentro da área profissional também, dentro do ciclo de amizade, onde nós sustentamos algo que nós sabíamos que não estava sendo, que já havia encerrado esse ciclo, mas nós ficamos presos por medo exatamente de entrar no fluxo, desse fluxo que você está trazendo. Porque não é somente o amadurecer rápido, né? Aí eu abro mais um pouco, se nós formos perceber essas esferas que chegam para nós, são esferas que nos prendem e nos impedem de estar no aqui e o agora, que é exatamente essa esfera do futuro que nós criamos, que é acelerar o passo, se projetar no futuro e, muitas vezes, esse cadáver que é o passado, que a gente arrasta também. Então, essas duas esferas que nos levam é o impedimento para estarmos aqui e agora e fluir dentro dessa pulsação que você está trazendo, né? Dentro desse ciclo, dentro desse fluxo que abre. E agora eu expando, porque aí a gente entra em contato com toda essa energia universal, que não é esse universo que nós compreendemos, mas é esse universo que existe dentro de cada um de nós, né? Então, eu entrei aí na tua fala aí e pode continuar, por favor. Tem uma pessoa que trouxe, é um cadáver, mas é o conhecido, ou seja, é o nosso amigo perfeito. Foi Jamil que trouxe. Realmente, a gente muitas vezes prefere, muitas vezes, claramente, a gente prefere o que é conhecido por medo do desconhecido. Porque soltar é justamente o lugar de cair no abismo do desconhecido. E aí eu fico me perguntando, que garantia eu tenho? Que garantia eu tenho de que se eu me lançar, se eu me arriscar, eu vou ficar bem? Será que não é melhor eu ficar agarrada no último galinho de dignidade desse conhecido aqui, na beira do abismo, agarrado ali, mesmo que em sofrimento, do que me lançar? E aí são as travessias que a gente precisa fazer. Porque a gente precisa, nesse nível de crise, né, nesse nível de limiar que a gente se encontra, né, para soltar algo e se abrir para o novo, a gente precisa fazer essa travessia.
e precisa descobrir o que tem além do medo. Se eu solto o velho, o que é que eu posso encontrar? O que tem além do medo? E aí eu descubro que eu não morro, né? Mas para descobrir que eu não morro, né? Para descobrir que muitas vezes o que tem ali é um crescimento, né? É algo que vai me trazer uma nova forma. Então, para descobrir isso, eu preciso atravessar o lugar de soltar. E esse é um grande desafio, né? Porque realmente o que a gente tem dificuldade mesmo é de encarar esse nevoeiro, parece um nevoeiro, né? Do desconhecido mesmo, do que há por trás dessa cortina que me separa de quem eu sou agora e de quem eu vou ser se eu der esse passo, der mais esse passo. E aí eu trago um ponto que é o seguinte: todos nós temos medo de crescer. Se por um lado queremos evoluir, mas por outro lado também temos medo desse crescimento. O que é que esse crescimento vai mudar em mim? Muitas vezes eu não quero soltar o passado porque eu sinto que eu estou conectada com pessoas, com situações, com experiências que se eu soltar eu vou perder. É o medo de perder algo. Então, crescer também é poder viver uma transição. E crescer emocionalmente, principalmente. Porque, de verdade, você vai soltar padrões antigos. E vai parecer, de verdade, vai parecer não, é verdade que tem uma certa solidão nisso mesmo. Por quê? Por exemplo, se eu tenho na minha vida um padrão familiar de repetir determinadas experiências e eu, num processo de autodesenvolvimento, percebo que aquilo não é para mim, que não serve a mim, e eu solto, eu vou precisar caminhar por outra trilha. Não significa Sim. que eu perca a conexão com aquele grupo, com aquela família, com aquela cultura, mas eu vou, de algum modo, eu vou ter essa solidão de caminhar por esse novo caminho. E isso vai transformar completamente a mim mesma. Eu transformo a mim e o efeito disso na minha vida. Então, eu mudo a forma disso. E não tem mais volta. E eu acho que a gente chega num ponto onde realmente aí reside o medo, né? Porque muda a forma e não tem mais volta. Então, no processo de autodesenvolvimento, se você enxerga certas coisas, encara certas coisas sobre você e sobre a vida, não tem como desver o que você agora enxerga. Seus olhos se abriram. Maia, né, desvelou, tirou o véu. E agora você enxerga outras coisas. Você é outra pessoa. Então, a partir de agora, você tem uma nova forma. E aí, a gente também tem medo disso. Isso tem a ver com o medo de se entregar e de soltar. De soltar para receber esse novo, que muitas vezes já está pronto para chegar e a gente está agarrado no defunto, como disse Vânia, né? Agarrado no defunto. E está tudo bem, é uma escolha. Mas é importante você saber. O que diferencia é justamente isso. A gente saber que a gente está fazendo a escolha, essa escolha de ficar agarrado. E quais os efeitos disso na minha vida? Quais são as crises que eu estou desencadeando na minha vida por sustentar o lugar do apego, né? Eu vou falar E nesse lugar aqui de do uma apego... experiência. Sim. Ah, tá. Fala. Não, eu ia Pode falar, falando, amor. porque nesse lugar do apego, vem a dor, não é a dor, vem o sofrimento. Porque a dor, ela é genuína. A dor, ela realmente existe. Nós passamos por situações, vivemos algumas dores durante a nossa vida, mas estar apegado nesse lugar traz o sofrimento. E aí eu quero convidar vocês a ver vocês, uma imagem que chegou aqui agora, como sendo um povo, né? Vocês sendo um povo e cada tentáculo de vocês sendo levado para uma pessoa. Uma pessoa aonde você está apegado, aonde você não se solta por medo de pisar no novo terreno, no novo caminho. Então, observar esses tentáculos que nós soltamos de nós para o outro, e nesse lugar
nós criamos uma esfera, muitas vezes, de sofrimento. Né? O sofrimento baseado exatamente nesse lugar que você trouxe. Mas, da mesma forma que nós soltamos o tentáculo, nós podemos também, com consciência, trazer de volta, se soltar. Mas, para isso, nós precisamos fazer uma escolha. E como você falou, Adri, eu posso escolher ficar nesse lugar. É uma escolha. Não tem nada errado e nem tem nada certo. Nós só precisamos saber que estamos escolhendo ficar atrelados, ficar conectados, ligados ao outro, por esse padrão vibracional que se chama julgamento, medo, exigências, cobranças. E com tudo isso ainda veio algo maravilhoso que nós adoramos fazer: autopunição. Essa é muito boa. A autopunição é um dos lugares que nós criamos uma prisão fantástica, porque na autopunição nós não nos permitimos sentir prazer, sentir amor, sentir felicidade, que é uma herança de cada um de nós, e sentir a pulsação da vida. Né? Então, se vejam nesses lugares aonde eu lanço esse fio de diversas pessoas, e não são fios de hoje, não. São fios muito antigos, né? Eu lanço esses fios e fico conectado a essas experiências, e como a minha visão ainda está muito limitada nesses padrões que nós trazemos, nós não nos permitimos ver o que está diante de nós. Mas, para ver, eu preciso trazer uma palavrinha que eu acho fantástica, que é a aceitação. Sem aceitação, nós não vamos para lugar nenhum. E a aceitação é a chave que abre esse caminho e que nos leva para onde quer que nós possamos ir. Não é? Então, assim, aceitação, essa é uma das chaves que nós precisamos ter conosco no nosso bolso guardadinha, porque sem aceitação eu não vou para lugar nenhum. Né? Eu posso aceitar que eu ainda arrasto os apegos. Ok, é verdade, eu não estou pronta para soltar. Eu não quero soltar isso, eu quero ficar nesse lugar. Fique pelo tempo que você acredita que é necessário. Mas também quando você sentir o impulso do seu coração, um impulso que vem de dentro, que diz assim, solte. Então, ouse soltar. E aí eu lembro desses filmes, que eu não lembro mais os títulos dele, né? Não sei se Indiana Jones, um desses filmes aí. As pontes invisíveis. Que você sabe que tem uma ponte, mas você precisa dar o primeiro passo. E você precisa confiar que a ponte vai se apresentar para você à medida que você vai dando passo. Né? Então, é assim, esse atravessar é o lugar de confiar, é o lugar de entregar. Mas entregar a quê? Confiar a quê? E aí volta o que você falou, né? A esse templo sagrado que existe em cada um de nós. E que por muito tempo nós nos desconectamos dele. Não é? Mas você ia falando de uma vivência, de uma experiência sua. E a chave para tudo isso está no sentir. O que é que eu não quero sentir? O que é que eu estou evitando sentir nessa experiência? E por isso eu estou me apegando. Eu vou falar da minha experiência. É o seguinte, e aí, quando a gente fala nos ciclos, um deles é a idade, né? As fases que a gente vai passando durante a vida. Você não vai perguntar a minha idade, nem vai fazer os cálculos, não, né? Uma das coisas óbvias dos ciclos, um dos elementos óbvios dos ciclos é o tempo cronológico da nossa idade. E o que cada fase dessa traz novo para a gente. Eu agora, por exemplo,
estou às voltas com a menopausa, né? A menopausa está me trazendo inúmeros aprendizados, e os efeitos disso no meu corpo. Então, eu não posso negar as ondas de calor, por exemplo. Eu tenho sentido, eu tenho lidado com as ondas de calor, né, da minha idade. Outro dia eu vi uma atriz que eu gosto muito, Cate Blanchett. Cate Blanchett disse, ela disse a seguinte frase: eu tenho a idade que eu tenho e estou fazendo um bom uso dela. Eu achei fantástico isso. Isso é puramente sabedoria. Isso é puramente associar o tempo de Cronos com o tempo de Kairos. Eu tenho essa idade. Que uso? Eu estou agora. O que eu vou fazer de bom com a experiência que eu estou vivendo agora? Porque eu não posso negar. Eu não tenho mais 15 anos, eu não tenho mais 20 anos. Então, no meu caso, eu não romantizo essas ondas de calor. Eu realmente sinto o efeito e o incômodo que isso me traz. Aí, finalmente, eu fui para a médica e a médica me passou um hormônio. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fui na médica, eu comprei o hormônio, eu fui para a farmácia. Eu saí da médica, eu fui direto para a farmácia. Quando eu entro na farmácia, eu vou direto para o rapaz lá do balcão, eu peço esse hormônio, eu pego a minha bandejinha, bem objetiva, e vou com a minha bandejinha para o caixa. Né? Aquela bandejinha que eles dão para a gente, com o hormônio. Eu estava fazendo tudo isso de forma bem mecânica. Eu quero ficar bom. Qual era a minha meta? Melhorar das ondas de calor. Quem tem essas ondas de calor que está escutando aí, sabe o que eu estou falando. Aí eu passo pela prateleira. Eu estou muito longe ainda de sentir, então não tenho. Certo. Ok, gente. Vamos acreditar nela. Então, veja, eu passei pela prateleira. Pela primeira prateleira que eu passei, era uma prateleira repleta de absorventes de todos os tipos, absorventes íntimos. Quando eu passei por essa prateleira, eu entrei no tempo de Kairos, gente. Porque por conta de todo esse processo de autodesenvolvimento que a gente vem, né, vivenciando, né, que eu venho me abrindo, eu me conectei com um sentimento profundo dentro de mim. E aí eu respirei no meio da farmácia. Eu parei, respirei. Disse, que é isso agora? E aí eu parei um instantinho, não durou muito tempo, eu não fiquei meia hora lá parada, não. Eu fiquei alguns instantes, o tempo suficiente para eu identificar uma tristeza e um luto profundo dentro de mim. Não é nada clichê, eu não estou repetindo algo porque alguém diz, não, era eu sentindo um luto e uma tristeza, porque uma fase na minha vida foi embora. Foi embora. Eu não tenho como negar isso. Chega uma nova fase agora. Ela se apresenta agora. Quando eu passei por todas aquelas prateleiras de absorventes, aquilo me convidou a ir para esse lugar. De dizer, é verdade, o meu tempo agora é outro. Acabou uma fase e eu preciso encontrar uma forma saudável, mesmo que eu ainda brigue com isso, de dar as boas-vindas para esse novo tempo meu. E eu pude sentir que tinha um luto e uma tristeza. E é isso que muitas vezes a gente não faz. Eu mesmo também não faço. Não estou dizendo que eu faço isso sempre, não. Estou contando uma experiência que eu consegui fazer. Então, muitas vezes a gente não vive o luto e a tristeza de algo que se acabou. A gente passa por isso sem sentir. E é justamente isso, muitas vezes, que deixa a gente apegado, porque a gente não integrou aquilo. De algum modo, aquilo ainda está mal resolvido dentro da gente. Então, naquele momento ali, eu juro, no meio da farmácia, eu me conectei com uma parte dentro de mim que chora uma fase que terminou e que tem medo dessa nova fase. Até porque eu quero abrir um parêntese aqui, a gente precisa falar mais sobre menopausa e efeito da menopausa. Já que a gente está falando de ciclo, eu vejo que se fala muito pouco sobre isso. A gente precisa trocar mais sobre isso, para poder a gente aprender mais sobre isso e se acolher, né? E assumir esses lugares. Então, naquele momento que os homens também entram na andropausa. Não é somente as mulheres, os homens também entram na andropausa. Vamos abrir o espaço também para incluir os homens. Se você tem 30 anos, você não quer ouvir falar disso. Então, se eu for falar com uma mulher de 30 anos, ela não quer falar disso, até porque eu também não queria quando eu tinha 30 anos. Estava em pleno florescimento.
Se eu for falar com uma mulher mais velha, muitas vezes ela chega para mim e diz assim, ah, aguarde que vai piorar. Então, eu fico atualmente nessas duas polarizações, né? Então, aqui nesse lugar, eu entrei em conexão com essa Adriana, que estava chorando por dentro. E aí, sabe o que aconteceu? Um pequeno milagre. Algo dentro de mim, por se oportunizar sentir, algo se aquietou profundamente dentro de mim. E sabe o que aconteceu? Um sentimento de gratidão pulou dentro de mim. Gratidão ao meu corpo, por tudo que eu tenho vivido. Por essa fase de florescimento que a gente vive com os nossos hormônios, naquele momento, né, em que eles começam a pulsar dentro da gente. Por todo esse tempo que eu tive os meus hormônios, que eu tive fluxo menstrual, todo esse trabalho interno, generoso da natureza no meu corpo, que me oportunizou viver tantas coisas, e que agora ele estava terminando essa função, mas terminando de uma forma linda, porque foi feito o trabalho que ela disse que era preciso ser feito no meu corpo, né? Então, eu pude entrar no espaço de profunda gratidão a esse corpo. E a partir daí, eu fui pagar o meu remédio e estou usando, e estou melhor, inclusive, quer dizer que eu estou melhor. Mas é isso que eu estou dizendo, a gente precisa sentir, é muito importante sentir. O que eu fiz naquele momento foi parar para sentir. E aqui, nesse sentimento, tem verdade. Tem aquele sentimento morno, cálido, de dizer assim, é verdade, isso é verdade. O que eu posso fazer com isso? Como disse a atriz, eu vou fazer um bom uso dessa nova fase. Sei lá, dizem que a sábia vai chegando, então dou as boas-vindas à mulher sábia, à anciã que vai chegando. Não é tão fácil, até porque o sistema que a gente vive não ajuda, né? Envelhecer no nosso sistema tem muito julgamento, muito tabu, entendeu? Mas eu quero descobrir, a partir desse lugar de verdade, o que tem nessa nova fase. Porque eu também não quero morrer nova, porque morrer nova não é uma opção. A gente quer envelhecer também, né? Eu quero envelhecer bem. Então tem a música de Ney Matogrosso, eu gosto de fazer música, e a música também é outra ferramenta. Então ele diz, naquela música Poema, Ney Matogrosso canta lindamente, e a música é de Cazuza, ele diz, de repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho. Isso é um ponto. Você de verdade está crescendo, né? Você tem uma dor nesse crescimento, mas tem um crescimento mesmo assim. E essa dor precisa ser vivida. Tem uma fase que está sempre indo e outra chegando. Então, tem algo morno e tem uma ingenuidade que você vai abrindo mão dela emocionalmente a partir do momento em que você escolhe dar novos passos para dentro de você, né? Então, tem uma nova verdade que você vai acessando. Para você acessar essa verdade, você tem que ir deixando a ingenuidade que você sustentava antes no caminho. Aí tem uma outra parte dessa música que ele diz assim, que antes ele acordava chorando de noite. O eu da história diz assim, eu estava chorando de noite e sempre tinha alguém que vinha me abraçar, né? E vinha me acolher. Quando a gente é criança, a gente precisa disso. E hoje, ele diz assim, hoje eu acordei com medo, mas eu não chorei. E não reclamei abrigo. Porque desse escuro, aqui onde eu estou, desse escuro, dentro do meu quarto escuro, do meu medo, eu também já vejo o infinito. Olha onde o crescimento nos leva, né? Do escuro, eu via o infinito, e nesse infinito de múltiplas possibilidades, sem presente, passado ou futuro, ou seja, é aquilo que é. Então, ali na farmácia, eu disse, é isso, é o que é. Eu estou aqui agora, eu estou viva. Né? Eu posso sentir medo, mas eu posso me acolher, eu posso ser o meu próprio abrigo. E aí ele diz, eu senti um abraço forte, mas não era mais medo. Era uma coisa sua que ficou em mim. E eu posso dizer assim, é algo meu mesmo que eu já posso assumir e me apropriar. Algo do meu passado, do que eu já tenho aprendido e que pode vir agora me abraçar nessa experiência. E aí, no final, eu só quero terminar dizendo assim, esse caminho que eu vejo e que eu soltei a minha ingenuidade,
Ele pode parecer escuro e frio agora, mas ele também é bonito, porque ele é iluminado pela beleza que aconteceu há minutos atrás. É lindo porque é o seguinte, qual é a parada aqui? Toda escolha que eu estou fazendo agora, ela vai influenciar profundamente os efeitos do que eu vou viver daqui a pouco. O que eu estou vivendo agora, eu já coloco em movimento os novos efeitos na minha vida. Então, mesmo que o que eu esteja vivendo seja escuro, isso está sendo iluminado pelas escolhas que eu estou fazendo. É por isso que é tão importante a gente estar consciente dessas escolhas. É tão importante a gente escolher sentir o que quer que seja. Porque só dentro dessa escolha, e essa escolha está muito relacionada com a nossa capacidade de respirar, coisa que a gente negligencia muito durante o dia a dia. Então, só essa escolha de sentir, volto para o início da live, a minha verdade é que vai me trazer, vai ampliar a minha consciência e me fazer saber aproveitar o meu tempo aqui, respeitando esse ciclo interno e me ajustando a partir do meu ciclo interno e me entregando ao ciclo da vida. Aí sim eu vou ter um encadeamento na minha vida, que mesmo que eu sinta medo, eu sei que eu vou encontrar luz no próximo passo, porque eu estou escolhendo luz, porque eu estou escolhendo me soltar e me abrir e convidar um estado de relaxamento. Você falando, que lindo, Adri, gratidão por partilhar, né? Você falando da anciã que chega. E há uns 2 meses atrás eu ouvi essa voz interna dizendo para mim, a anciã chegou, né? Diante de... Os meus cabelos, eles são pretos, né? Pretos, e eu tenho o maior desejo que eles fiquem brancos. Isso vai demorar muito, porque a genética da minha mãe é ter os cabelinhos pretos, né? E há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu puxando meu cabelo e sem querer puxei um fio, quando vi era um fio branco. Mas eu pulei de uma alegria. Eu disse para o meu filho, filho, olha que coisa linda, um cabelo branco. E eu olhava para aquele fio, me deliciando, e ao mesmo tempo triste, porque eu tinha arrancado o único fio de cabelo que eu tinha visto no meu cabelo. E eu disse, gente, eu fiquei na... Aí eu vou voltar, né? O apego a esse fio. Mas que para mim não era somente um fio. Simbolizava algo que eu desejava, né? Era um desejo que eu tenho. E quando eu fiquei olhando, botei ele guardadinho no guardanapo, guardei esse fio. Uma relíquia. Uma relíquia sagrada. Esse fio, gente, que coisa linda. Um fio de cabelo branco. E aí eu mostrei. Mas assim, quando eu vi aquele... Aí essa voz interna chegou. Aí disse, a anciã chegou. E aí eu me conectei agora, porque não foi uma voz de fora. Foi assim, é assim, agora o ciclo é outro. E aí eu me percebi também nesse fluxo menstrual também sentindo falta. Como assim? Como que você não vem? Por que você, sabe assim, procurando? Gente, isso é fantástico. Como nós trazemos isso como parte, e é parte nossa mesmo. Afinal de contas, nos acompanhou por tanto tempo, né? Mas esse abrir-se para esse lugar, dizer assim, agora é outro momento. E aí eu compreendi, porque há 2 meses atrás chegou assim, a anciã chegou. E depois veio a história do fluxo. Eu digo, tá, então tá tudo se encaixando. Mas é assim, é ok, ainda não me acostumei, ainda estou nesse lugar de experimentar o novo. Né? E aí eu partilho com vocês esse lugar do apego, né? E do soltar, do reverenciar, do agradecer. Né? O que é isso aí? Como as mães que guardam a primeira... Isso, exatamente isso aí, após o primeiro corte. Foi exatamente isso aí que eu experimentei. Né? E eu mostrava para o meu filho, dizia, filho, olha, e ele era brilhoso, gente, você não tem noção. Que fio de cabelo lindo, branco, né? Eu dei vontade de colar de novo, né? Porque não tinha como, mas deu vontade de colar de novo.
Mas assim, esse lugar, e quando a gente fez a fly, aquela imagem que você colocou, tá bem aí, né? O ciclo da vida. Porque o ciclo da vida é isso. Começa da semente, e da sementinha, essa planta ela vai crescendo, e a gente vai acompanhando todo o processo dela, né? A folha, ela está verdinha, e com o passar do tempo ela vai mudando a cor, até que essa folha possa envelhecer. Mas não deixa de ter a beleza dela. Porque você já prestou atenção o quanto as folhas, elas também têm essa fase, e cada um tem a beleza. Cada fase tem uma beleza. E mesmo assim somos nós, né? E eu quero convidar vocês a levar para o coração, de verdade, não tem uma fase que seja feia. Ela tem uma fase que é a fase do ensinamento, daquilo que eu preciso aprender com isso que se apresenta para mim. O feio e o bonito é uma denominação que a nossa mente ela coloca, né? Ela coloca para que ela possa compreender dentro de tudo o que a sociedade mostra. Eu lembro que o meu filho, ele fala, mas eu não sei pintar. Você pinta muito bem, né? Ele olha as telas e faz, mas você pinta muito bem, eu não sei pintar, minha pintura é feia. Eu digo, filho, não existe o feio e o bonito. Na arte, a arte é a arte. Ela nem é feia e nem é bonita. A arte traz a sua expressão. E a sua expressão, ela é o que é. Ela é bela, né? Então, e é isso. A nossa expressão, seja ela qual for, seja o do bebê e seja daquele que já viveu por muito e tenha a idade mais madura. Todas as fases da nossa vida, elas são belas. O que nós precisamos compreender é que existem ciclos que nós precisamos olhar, honrar, agradecer e soltar. Porque desse lugar, quando nós soltamos, nós nos abrimos para a pulsação da vida. E quando nós ficamos apegados, nós cortamos o fluxo, interceptamos o fluxo, e nesse interceptado fluxo, aí vem sim o sofrimento. Vem a insatisfação, vem a não realização, vem a crítica, vem a exigência, vem a cobrança, enfim, tudo isso que a gente já conhece e que já trouxemos várias vezes para a nossa vida, né? Então, é olhar essa dança que a vida nos convida o tempo todo. Logo mais a gente vai estar fechando o ciclo do dia, mas percebe que o ciclo do dia não fecha, porque já amanhece, já é um novo, o ciclo dia e noite, ele é contínuo. E mesmo assim, é o nosso processo. A vida, ela é contínua. Esses ciclos, eles se entrelaçam um no outro. Não existe terminar um aqui para começar, não. É uma dança. A pulsação é uma dança. E é assim. E o melhor lugar para estar é o sentir. E nós só podemos sentir se estamos conectados agora, nesse tempo. Não o tempo cronológico, como você bem falou aí, mas esse tempo interno em nós. Porque é essa pulsação interna que vai abrir o caminho para onde a gente precisa ir no próximo passo, no próximo ciclo, né? Nessa próxima dança que chega. Então, é isso, é sentir. Sentir é aqui e agora. E quando nós vamos lá para diante, ou então vamos lá para trás, nós também estamos interceptando esse fluxo. Minha linda, eu acho que eu falo demais, eu acho que tu fala demais, porque o tempo já acabou. O tempo, já estamos há mais de 50 minutos aqui conversando. Então, são duas tagarelas. E que é muito bom conversar com você, trocar com você nesse lugar. E assim, gratidão mais uma vez por essa troca
tão amorosa que nós fazemos, né? De um lugar de soltar mesmo e entregar ao fluxo. Isso. Esse lugar que a gente está aqui é um lugar de entrega também. É um lugar Isso. onde a gente escolhe, ao vivo, falar sobre o que temos aprendido, expressar quem somos e dar e receber da vida, né? Trocar com as pessoas desse lugar. É um prazer estar aqui, porque isso preenche uma necessidade, isso me nutre e me preenche uma necessidade real, que é de me expressar e de trocar mesmo, de poder partilhar tudo que eu tenho aprendido e também receber tudo isso que eu recebo quando eu estou aqui. Então, eu estou dando a mim mesma em primeiro lugar quando eu estou aqui, por isso é um prazer enorme. E eu quero só terminar, mesmo sendo tagarela, falona, eu quero terminar de novo, dizendo de novo algo que, para mim, cala muito fundo nesse tema, que é a gente poder estar se perguntando, em qualquer ciclo que eu reconheça que eu esteja, qual o meu aprendizado? Eu acho que isso é o mais importante, é o aprendizado. Não é julgar se é bom, se é ruim, se é positivo, se é negativo. Esse ciclo está aqui, eu estou vivendo ele. Qual o meu aprendizado dentro dessa experiência? Dentro da crise que eu estou vivendo agora, qual o meu aprendizado? Né? E pensar que, se nesse momento eu estou escolhendo fazer essa reflexão profunda, isso já clareia o meu escuro e já determina o minuto seguinte, como diz a música. O escuro que eu estou vivendo vai ser iluminado, porque no minuto seguinte que eu vou viver já está sendo iluminado pelo que eu escolhi no minuto anterior. É lindo isso. Isso é justamente o encadeamento dessa faixa contínua que é a pulsação da vida. E que a gente pode escolher se aliar e se alinhar com ela. Então, você falou isso, eu acho que isso é muito importante. E você falou isso, e eu já fico olhando aqui, né? Isso é uma lei divina, lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito. Nós não vamos entrar, por favor, isso fica para outro momento. É outra live. É muito interessante falar sobre saber que o que eu aciono aqui já é o que eu vou receber aqui. Né? Isso é a lei divina, lei de causa e efeito. E desse lugar, essa lei de causa e efeito nos convida também para a autorresponsabilidade. Se sou eu que aciono o botão para acender a lâmpada, ela vai acender. Mas fui eu que fiz, então eu sou responsável pela lâmpada, pela luz que chega. Não é? Claro que existem outros meios, outras fontes, mas é nesse lugar. Então, assim, gratidão, minha linda. Vamos marcar, sim. Eu convido vocês para, de verdade, divulgar essa live também, né? Se vocês puderem compartilhar e nos ajudar a levar essa informação para mais pessoas. Então, gratidão a todos e tudo. Gratidão. Um beijo no coração de todo mundo e seu, Vânia. Beijo grande, até a próxima. E em breve nós estaremos aqui novamente. Gratidão. Olha, dentro das nossas anciãs ainda residem menininhas curiosas, viu? Isso é muito bom. Com certeza. Eles caminham juntos, não caminham separados. Lembrar que uma fase, ela não exclui a outra. Né? Ela soma, ela agrega. Né? Imagina que a anciã, mas antes da anciã teve a pessoa madura, teve a adulta, teve a adolescente, né? Teve a pré-adolescente, teve a criança. Então, tudo isso soma com a anciã, que é todo o processo de sabedoria que ela traz da vida e da experiência dela. É bom também saber disso. Beijos. É verdade. Beijo, beijo, beijo. E eu aguardo você compartilhar essa live. Beijo grande. Beijo.